Que ele vem do Ceará e se chama José. Vem de lá e no seu caminhar foi bem longe na fé. Não foi nobre, nasceu junto aos pobres no alto da serra, pra amar e cuidar dos pequenos e humildes da terra. Ele é o padre de Biapina, passou profeta. Abra a memória e conta a história. Hoje vamos ler alguns trechos, com algumas adaptações, de um artigo publicado no jornal A Voz da Religião no Cariri, do dia 3 de abril do ano de 1870. É o pensamento que Padre Biapina, ele mesmo, dá às casas de caridade nos interiores do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Meios de sustentar as casas de caridade é o título do artigo, tendo só por patrimônio a providência divina e o coração dos fiéis. Em todas as casas haverá teares, máquinas de costura, oficinas de sapataria, aceita-se todas as costuras e, se houver mais gente na casa, aceita-se também roupas para engomar. O regente ou a superiora não deixam faltar algodão, couro e sola, para ter sempre com que ocupar os teares, as máquinas de costura e a sapataria. Num trabalho regular, por exemplo, cada tear produz 4 varas de pano. 10 teares produziriam 40 varas de pano por dia. Explico. A vara é uma antiga unidade de medida de comprimento, equivalente a 5 palmos, ou seja, 1,10 m. 40 varas de pano dariam 44 metros. Uma vara de algodão vale 500 réis. São, portanto, 20 mil réis por dia. Além da tecelagem, 6 mulheres trabalhando na sapataria podem fazer por dia 3 pares de sapatos, a 1.000 réis cada um. São 3.000 réis. E com as costuras diárias, ocupando 2 mulheres, podem-se ganhar mais 5.000 réis. Somando a produção da tecelagem, da sapataria e das costuras, dá 28.000 réis. Se for exagerado o cálculo, corrijam-me. Prossegue o padre mestre. Advirto que quando não entrem 28 mil réis por dia, sendo 840 mil por mês, se entrar somente 500 mil réis por mês, que é muito dinheiro para uma casa, onde se deve viver como vive o pobre, bem vestido e bem alimentado. Sim, mas sem luxo e superficialidade. A casa só deve ter tanta gente quanta possa sustentar, conforme os ganhos e as esmolas dos fiéis. Dependendo do trabalho das mulheres, haverá na casa saúde, alegria, boa convivência e fartura de tudo. O intento das casas de caridade é proteger a órfã desvalida, curar o enfermo abandonado, salvar os enjeitados da morte cruel, incentivar o trabalho e moralizar o povo, e também abrigar a pecadora arrependida. Nosso comentário é uma referência às mães solteiras que foram acolhidas nas casas de caridade. E espera-se que a caridade pública não faltará a essas casas, onde se valoriza o trabalho e a moralidade, e onde se dá uma boa educação. O auxílio dos fiéis é um generoso suporte para a manutenção das casas.
E quando o governo deixe de proteger as casas, o nosso bom Deus, ele não as esquecerá. Se colocarem sua esperança no patrimônio de terras ou em outros bens, as casas cairão em pouco tempo, porque com a morte dos benfeitores sinceros, aparecerão benfeitores fingidos. Estes se apoderarão do patrimônio e vão tomar todo o patrimônio para si. E as casas ficarão de esmola, e o povo, escandalizado pelo roubo, nada mais dará. E o lobo, feito pastor, fechará as casas, sem haver quem se oponha. Porque no mundo é assim, infelizmente, com tanta imoralidade. O que há de se esperar e em quem depositar a confiança. Quando um proprietário confia a direção de seus negócios a um terceiro, vem a dilapidação. Como poderá uma corporação de mulheres defender o patrimônio da casa? Já é difícil nas grandes cidades encontrar um homem entre 1000 para administrar o patrimônio. Como encontrar no interior um entre 100? Meditem e entreguem-se somente ao trabalho e à providência divina. Portanto, todas as terras e o gado se converterão em dotes para as órfãs, ou em melhoramento da casa, ou em alguma reserva para ajudar nas despesas do vestuário. Enquanto o sistema do trabalho não se estabelece, esses bens podem ajudar nas despesas da casa, mas, uma vez estabelecido, se tornará um mal que vai criar dependência do rendimento do patrimônio e vai nutrir o orgulho e a preguiça. Nenhuma órfã será julgada apta para casar-se sem aprender a administrar sua casa, sem aprender a fiar, a tecer e a fazer sapatos. Essa formação, leia, intelectual, religiosa, ética, profissionalizante, será um bom dote para as órfãs. É este o pensamento do instituidor dessas casas, que as tendo estabelecido com as luzes que Deus lhe deu, com estas mesmas, deixa como direção o que vai escrito aqui. Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.